Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia. Chegamos hoje já pelas 4 horas ali de São José dos Basílicos, pastor Antônio Carlos. Basílios. É Basília, né? Basília. Povo maravilhoso, uma igreja maravilhosa, é uma cidade abençoada. Fiquei muito feliz de estar com os irmãos, de estar ali com os pastores, pastor Silvano, pastor Antônio Carlos, pastor Moab, com a banda. Foi um trabalho maravilhoso, né? Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenha, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será, jamais será tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai enxugar, asseverará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz será, jamais verás tua vida em pranto se ficar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Feliz será, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. É isso mesmo, meus irmãos, só bênção do Pai, né? Hoje 38, 39, faltando aí depois somente um versículo para nós concluirmos, né? Vamos lá, 25, 38 e 39. Os seus, verso 38, os seus ex-pervitadores, aliás, 37 a 38, é isso. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espervitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás com todos estes utensílios, né? Ainda estamos falando sobre o candelabro, ou candeeiro, ou a menorá. E hoje nós vamos falar sobre para alumiar. Qual era a essência, qual era a função do candelabro, do candeeiro, da menorá? Era brilhar. Era brilhar. E quando a gente chega no verso 37, há muito debate teológico, há muito debate exegético, há muito debate bíblico para se saber de fato o que esse versículo quer dizer na expressão também lhe farás 7 lâmpadas. Buscou-se as mais inúmeras explicações. Nós sabemos que havia a menorá,
sustentado com aquele braço, que era semelhante a uma vara, e aí nós temos as copazinhas, que eram símbolo feita quase no modelo de amêndoa, e ali se encaixaria possivelmente as lâmpadas. Essas lâmpadas, elas eram primeiramente feitas, depois eram inseridas no candelabro, ok? Fazia-se o braço, fazia-se todo o candelabro, e ali se colocava as lâmpadas. Essas lâmpadas, elas eram preparadas primeiramente, pegava-se pegava o pavio, colocava dentro dessa lâmpada e ficava uma parte interna, a qual se tornava úmida, molhada de azeite, tornando acessível a luz pelo lado da parte externa do pavio que era colocado. Aí sim se punha essas lâmpadas no castiçal, na menorá. Então, o que se pode entender, o que se pode compreender era isso. Havia apenas essa única luz no santuário, não havia outra, era essa luz. Então, a função do candelabro era para alumiar, era para clarear. Deu para entender? Essa era a função. Agora, a segunda coisa que nós podemos observar aqui são os simbolismos presentes na menorá, nessa função que ele exercia dentro do santuário. A primeira coisa que nós podemos analisar é que aqui você pode observar claramente que a menorá, ela representava o candeeiro, o candelabro, representava a missão de Israel. Israel era como aquele candelabro que deveria brilhar a luz divina para as outras nações. Era o farol de Deus, era a tocha de Deus para alumiar outros povos da terra, levando a glória de Deus, o nome de Deus, a santidade de Deus. Visto que Israel, à luz de Êxodo, capítulo 19, verso 6, seria a propriedade exclusiva de Deus, a nação sacerdotal de Deus, para proclamar a sua palavra, o seu reino, o seu nome. Então aqui, Israel seria a menorá de Deus, o candelabro de Deus, para se dirigir às nações, para ser luz para as nações. Veja bem, a luz, ela clareia, a luz, ela tem vários conceitos. Se eu digo assim, rapaz, eu tive uma luz aqui, eu estou falando de uma ideia, é algo que clareou na minha mente, certo? Olha, não, você vai ter luz para esse negócio aí, você vai ter uma ideia. Então, luz também fala de santidade. A Bíblia diz assim, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ou seja, a luz aí, ela é vista como santidade. Então, Israel era a ideia de Deus, Israel era a santidade de Deus para brilhar para as nações. Vamos ver aqui, só para vocês terem uma ideia, vamos lá para Isaías, capítulo 60, verso 3. Está escrito assim, na palavra de Deus, 60, verso 3. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. E as nações caminharão à tua luz. Então, Israel era a luz de Deus brilhando para as outras nações. É por isso que Israel deveria andar em santidade, em santidade. Mas aí nós podemos analisar que nós temos o número 7 no candelabro. 7 fala da perfeição de Deus, ok? Também é interessante observar que você tem a luz de Zacarias 4, 1-6, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. A lâmpada brilhava porque dentro dela tinha um azeite. O azeite dentro da lâmpada, símbolo do Espírito Santo. E seria aquela lâmpada como o paviozinho que estava ali, era embebido do óleo, do azeite, e aí trazia luz, trazia fogo. Isso é coisa linda, gente, né? Não tem aquela ideia que diz assim, que para você brilhar, tem que se deixar a luz queimar, entendeu? Ou seja, conhecimento não vem à toa, crescimento não vem à toa, há um sacrifício.
naquela época se falava queimar as pestanas, não é isso? Meu pai falava muito isso, queimar as pestanas. E eu vi história de muitos pastores, não tinha lâmpada, não tinha energia, e eles gastavam a noite toda aqui à luz da lamparina, da vela, bem próximo para poder comer a palavra. Ou seja, você pode observar aqui que o texto está mostrando que o Espírito Santo dentro de nós não tem como não dar o brilho do lado de fora. Mas é preciso ter algo interno. O externo, que é o brilho, que chama a atenção, só acontece porque pelo lado de dentro tem o azeite, tem o Espírito Santo. Não se esqueça, todo brilho que você tiver, todo brilho que você conquistar, é uma ação perfeita do Espírito Santo. Sem ele, o seu brilho se apaga. Sem ele, a sua glória se esvai. Isso nós podemos ver que o Sansão, ele tinha força, tinha glória, mas quando peca, tudo sai dele, tudo desaparece da vida dele, ok? Nós temos que analisar que Israel trazia a luz de Deus, porque a luz de Deus estava nele, ok? Quando a igreja, quando você sai para o mundo para anunciar o Evangelho, não é que você tem alguma coisa, você leva algo que é do Espírito Santo. Por isso que lá em Atos 1:8 ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí sereis minhas testemunhas. Ou seja, antes de você testemunhar, ele te enche do azeite, te enche da glória. Então Israel era um povo que trazia luz e resplandecia a luz porque tinha a luz. E aqui, quem tem a luz, quem resplandece a luz é porque a presença de Deus está nele ou está nela. E se a presença de Deus está em você, sabe o que acontece? Algo muito maravilhoso acontece. Eu vou dizer aqui para vocês: vocês têm vitória. Quem tem a luz de Deus na vida, tem vitória. Quem tem a luz de Deus na vida, tem o terror de Deus em sua vida. Vamos ler aqui, ó. Números 6, vamos lá para Números, capítulo 6, verso 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. Leia comigo aqui, ó, 6, 25. Está escrito assim, ó. Olha aqui, ó. O Senhor faça resplandecer o seu rosto. Olha aí, a gente sempre cita essa bênção, né? Era o modo dos sacerdotes abençoar Israel, né? Então, ele diz assim, ó: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Como é que Deus faz resplandecer o rosto dele sobre mim, sobre a tua vida? É quando a luz dele está em nós. Deu para compreender? O teu rosto brilha quando a luz de Deus está dentro de você. Você tem glória, você tem um brilho atraente quando a luz de Deus está dentro de você. Olha aí, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Como é maravilhoso, irmãos. Como é bom a gente ter a luz do Senhor dentro das nossas vidas. Na verdade, Israel ia ter vitória porque a luz de Deus estava nele. Estava nele. Olha aqui o Salmo 27, 14. Medite aqui comigo, ó. Salmo capítulo 27, verso 14. Aliás, verso 1. O Senhor é a minha luz. Olha aí, grave esse salmo, coloque no seu coração, memorize ele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. E de quem me recearei? Se você é a luz de Deus, e a luz de Deus está dentro de você, não há o que temer. Então, perceba que Israel não somente era portador de luz, eles tinham a luz de Deus, por isso brilhavam. O nosso brilho, a nossa glória, só acontece quando vem do Deus Todo-Poderoso, né? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é gostoso. Por isso que o texto diz assim, ó: também lhe farás 7 lâmpadas, as quais acenderão para alumiar defronte dele. A luz é só para alumiar. Ela não tem outra função. Alumiar em santidade, alumiar em perfeição, alumiar em beleza. A luz é pura. Escutem essa, a luz é pura. Quando Jesus disse, Mateus 5, 14 a 16, vós sois a luz do mundo, ele estava dizendo, agora vocês devem refletir santidade, devem refletir pureza. Às vezes quando eu prego, que alguém, pastor, por que o senhor prega assim? Porque Jesus disse em Mateus 5, ele disse assim, se a vossa justiça
não exceder a dos escribas e fariseus. Olha, irmãos, eu estou falando de pessoas que se diziam santas, mas eram apenas religiosas, eram legalistas. E Jesus disse: a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino de Deus. Isso aí você pode ler em Mateus, olha, capítulo 5, está bem aí, olha, 5, Mateus 5, 17. Vamos só para vocês terem uma ideia, como isso aqui é maravilhoso. E guarde isso aí, e pergunte para você mesmo: será que o meu padrão de vida, o meu padrão de santidade, olha aqui, o verso 20, ó, verso 20, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ou seja, se eu não tiver a justiça que excede a do pecador, se a minha crença não fizer a diferença, então o que eu sou? A luz é diferente das trevas. Aonde a luz chega, ela brilha. Ok? E aí você tem um finalzinho aí. Meu pai, uma vez, ele me perguntou isso aqui. Ele disse: embora ele sempre gostava de testar assim a gente, para saber se estava lendo a Bíblia, para saber se tinha versículo bíblico mesmo memorizado. E ele dizia: me diz aí, o que são expevitadores? Ele era daquele tempo antigo, ele mexia com muitas coisas, ele sabia, né? Mas expevitador é uma pinça, é como se fosse uma tesoura para cortar aquele pavio, aquele murrão que não prestava mais, cortava. Então o expevitador servia para isso. Aí depois ele perguntava: embora me explique aí o que é o apagador. O apagador aqui, meus irmãos, era como se fosse uma bandeja que ela servia para apagar, por isso que era chamada aqui de apagadores, ok? Tratava-se dessa bandeja para apagar aquele fogo ali da lamparina. Então, é assim que nós devemos entender e compreender, ok? Medite nisso, medite na palavra, coloque isso no seu coração, e aí, como diz a Denise, né? Feliz será, mas será tua vida em pranto se findar. Feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Sempre vai ter a luz de Deus. Pai, abençoa teu filho, abençoa tua filha, que nesta manhã ouviu a tua palavra. Traz vitória, traz paz, traz fogo, que a tua presença queime, Senhor, possa arder no coração desse homem e dessa mulher. Nós ministramos a cura nesta manhã, ministramos, Senhor, a liberdade nesta manhã da opressão, da angústia, do medo, das trevas, da tristeza na alma, esse rosto pálido, esse rosto sofrido, Senhor, que receba agora a tua luz divina, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Nós temos uma irmã, Rose, a irmã Rose, ela quer uma palavra, porque hoje é o dia do aniversário dela. Irmã Rose, Deus te abençoe. Hoje é Rose seu dia, Garcia. né? Rose Garcia, Deus te abençoe, irmã Rose. Te dê vitória, te dê alegria. O Senhor te guiará continuamente. O Senhor fortalecerá os teus ossos. O Senhor, Ele te fortalecerá em lugares secos. E tu serás como um jardim regado, um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías 58:11. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz. Parabéns para você, esta
data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe, te dê santidade. Parabéns pra você, muitas felicidades. Senhor Deus, abençoa tua filha, que essa data seja portadora de muitas outras, com paz e alegria do céu. Ajuda, abençoa, dá vitória mesma, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos.